Bom dia, a paz do Senhor, amados, inscritos neste canal. Estamos alegres por mais um dia estarmos aqui, nesta manhã de domingo, na manhã com Deus, para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor, compartilhando assim uma palavra por seu coração. E eu te peço que você que está assistindo aí, chega dando um like, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você receba assim as notificações e continue a ser assim abençoado. Amém? E a palavra que está no meu coração nesse dia está no livro de segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, versículo 26, que diz assim: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois fosse dormir, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente germinasse, e crescesse, e, e crescesse, não sabendo ele como, e não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, e a erva, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto já se mostra maduro, logo as corta com a foice, porque está chegada a ceifa. O texto que nós lemos está no livro de Marcos, né? Versículo 26, que vai falar para nós a respeito da parábola da semente. Aqui a parábola da semente está ligada aqui ao contexto dessas outras parábolas do semeador, do grão de mostarda. E agora Jesus está ensinando aqui sobre a parábola do grão da semente. São uma parábola que praticamente tem o mesmo sentido. Ele está ensinando aqui sobre a importância do semeador, da semente e do grão de mostarda. E observe aqui essas três coisas que Jesus ele faz questão de ensinar para os discípulos e mostrar para ele como a maneira como o semeador deve colocar a semente, o local onde deve ser colocada a semente, segundo o tipo de semente que deve ser utilizada, quando ele fala na parábola da semente. E terceiro, quando ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda, que é uma das menores tipos de semente que há no mundo. Que lá na frente você vai ver ele comparando o grão de mostarda como fé. De quando diz que se tiver fé de um grão de mostarda, você vai conseguir que essa montanha vai ser movida de um lado para o outro. E isso aqui é interessante. Por quê? Porque Jesus ele está comparando o reino de Deus a esse processo. Jesus ele compara o reino de Deus como a parábola do semeador, como a parábola da semente, como também a parábola da mostarda. E aqui ele desperta os discípulos para ter esse descendimento do processo de semeadura, o processo como se lança uma semente. Porque isso aqui é comparado não só com o reino, mas como a vida. Primeiro ele faz questão de falar sobre o semeador. Jesus ele faz questão de falar sobre o semeador. E você precisa entender que palavras também são semente. É preciso você ter fé no meio de que você vai viver. É a fé que vai determinar o tipo de colheita que você vai fazer. E o próprio Jesus fala que nenhum trabalho que nós fazemos nele é em vão, vem uma recompensa. E o que é recompensa? Recompensa é a colheita de tudo aquilo que eu semeei, de tudo aquilo que eu plantei. E ele diz: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra e então dormisse. Aqui é interessante, né? Porque aqui ele primeiro semeia a semente e ele vai dormir. E o que é dormir aqui? Dormir é você plantar e esquecer. Dormir é quando você planta e não sabe quando você vai colher.
Aqui, dormir, você plantou, mas não sabe o que é que vai acontecer. E na vida a gente dorme e se esquece de algumas coisas que foram produzidas por nós mesmos durante a vida. Às vezes a gente dorme e esquece das sementes, a gente esquece das plantações, daquilo que a gente fez. Mas na terra que foi germinada a semente, a terra que foi colocada a semente, ela vai produzir, ela vai gerar alguma coisa para as nossas vidas. E às vezes, no meio da vida, você pode até ter dormido, dizer, Senhor, está nas tuas mãos, deixou nas mãos de Deus tranquilo. Quando nós colocamos na mão de Deus, nós precisamos descansar. Mas uma coisa é certa: tudo que você plantou, você vai colher. Deus faz você colher, mesmo que você se esquece. Deus não se esquece daquilo que você plantou, porque a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que até as nossas lágrimas o Senhor colhe. Então aqui nós podemos ver que existe um processo de semeadura, que às vezes no caminho a gente dorme. Quantas vezes você já plantou algo e você esqueceu? Quantas vezes você já gerou algo para a vida de alguém, um bem que você fez, da bondade que você expressou para alguém, mas você esqueceu. Mas lá na frente você colhe o dia. Às vezes você plantou e nem se lembrava, e de repente você possa estar colhendo aquela bondade, aquela generosidade que você fez para alguém. Por quê? Porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Ele conhece, colhe também tanto nessa vida, como também colhe para outras vidas. E existe muita coisa que você está produzindo aqui nesta terra e que você vai viver aqui nesta terra. Jesus fala aqui que o homem dorme, deixa a semente na terra e vai descansar. Ou seja, tem algum momento na nossa vida que a gente esquece, tem algum momento nessa vida que a gente se abala, tem algum momento que a gente fala, será que não vai crescer? Será que não vai dar certo? Tanto tempo orando, tanto tempo buscando, tanto tempo consagrando, lendo a Bíblia, se consagrando, preparando, e eu não estou vendo nada acontecer. Senhor, é a hora que nós estamos dormindo, porque nós não vemos processo, nós não vemos resultado, nós não vemos a produtividade daquilo que plantou. E esse sentimento que a gente carrega é que parece que esse trabalho que a gente fez está sendo em vão. Parece que não está gerando nada, parece que não está acontecendo nada. E muitas vezes esse processo desanima, porque não conseguimos ver a semente na terra. Né? Mas está na Bíblia que diz que o homem lançou a semente e dormiu. E, querido, quantas vezes a gente dorme, quantas vezes a gente esquece, quantas vezes a gente desiste por não ver o resultado. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Eu não sei como é que você está, qual a fase que você está vivendo, se é aquela ainda de plantar, se é aquela que você já lançou, se é a fase de estar dormindo, mas eu quero dizer, não se esqueça, se você já lançou a semente, se você já semeou, se prepare porque vai ter colheita. E acima de tudo, tenha cuidado com o tipo de semente que você tem botado. Tenha cuidado com o tipo de semeadura que você tem feito, porque existe a lei do retorno. E aquilo que nós plantamos, certamente colheremos um dia ou outro. E aqui nós vemos que a semente está brotando, está crescendo. Só que quando a semente cresce, ela cresce primeiro debaixo da terra. E isso que nos deixa inquieto, porque muitas vezes nós só queremos ver algo em cima da terra. Nós queremos ver as coisas se manifestar diante dos nossos olhos. Só que primeiro ela está brotando e está crescendo embaixo da terra. Você não está vendo nada acontecer. Você possa não estar vendo nada acontecer agora, por fora, porque por cima ainda não está dando fruto, porque por cima não está vendo nada. Mas embaixo ela está crescendo, embaixo ela está
se desenvolvendo. E o que eu quero que você entenda é que o fato de você não estar vendo ela se produzir, não estar vendo o que está acontecendo, não quer dizer que não está acontecendo, não quer dizer que não está sendo gerado algo. O caso de você não estar vendo não quer dizer que Deus não está fazendo. E Jesus diz: ainda que ele não entenda, ainda que ele não compreenda, não sabendo ele como, porque tem momento que nós não sabemos como é que está crescendo, como é que está produzindo, como é que está gerando, porque tem momento que a gente não entende o crescimento do processo, porque o crescimento é do lado de dentro, não do lado de fora. E aí muitas vezes questionamos ao Senhor, por que, Senhor, muitas coisas não aparecem, por que certas coisas não acontecem, mas está acontecendo, só que o acontecer e o aparecer é o fruto germinando, aparecendo do lado de fora. Mas para que isso precisa ter um processo por dentro. Para que isso tem que ter um processo. Então está crescendo, mas é debaixo da terra. Está crescendo, mas você não está vendo. Está produzindo raízes, mas você não está vendo. Está gerando, mas você não está vendo. Está enraizando na terra. E por que é importante ter raiz? Porque se essa planta não tiver raiz, se essa plantação não tiver raiz, se essa semente não tiver raiz, ela não vai ter estrutura para o que vai acontecer em cima da terra. Então entenda, se a plantação daquilo que você plantou não tiver raiz, ela não vai estar pronta para aquilo que plantou debaixo da terra, porque a árvore sem raiz, ela não suporta vento, entenda. É, não se preocupe com o crescimento do lado de fora. Sabe por quê? Porque se não tiver raiz do lado de dentro, não vai aguentar os ventos soprar, não vai aguentar vento, não vai aguentar luta, não vai aguentar crise, não vai aguentar diversidade, não vai aguentar dia difícil. Talvez eu estou falando aqui com alguém, talvez eu estou falando para alguém que não está crescendo para cima, talvez eu estou falando para alguém que não está vendo nada acontecer, que ainda não viu os frutos do lado de fora, mas Deus está dizendo: eu estou dando raízes, estou te dando estrutura, você está produzindo para o lado de dentro, você está crescendo as suas raízes, tem semente que está germinando, porque Deus está te dando estrutura. Ah, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito lindo. Você não tem. Não imagina do vento que vai soprar, você não imagina os dias difíceis que você vai ter que suportar, os ventos que você vai ter que suportar, a chuva. E o que vai segurar você é a base que você teve debaixo da terra. É a estrutura, porque muitas vezes nós vemos árvores lindas por fora, frutos belos por fora, mas nós não imaginamos o processo que ela passou, não imaginou o tempo que a raiz teve que demorar para ela germinar, para poder ela brotar para fora. Porque Deus quer dizer aqui que há um tempo para germinar, que há um tempo para colher. E você precisa entender esse tempo da espera. Você precisa entender esse tempo, esse processo de esperar. Você precisa entender a importância de esperar. Esperar em Deus não é fácil. Esperar em Deus não é fácil, mas o salmista diz lá, né? Esperei com paciência no Senhor. E não é esperar de qualquer jeito, não, querido. É esperar com paciência. Esperar em Deus é você descansar, estando debaixo de um propósito, tendo a convicção que Deus não tardará, mas que no tempo certo ele vai se manifestará. Talvez aos seus olhos está demorando, mas não, está no tempo de Deus, está criando raiz, está criando estrutura. É, talvez você está dizendo assim, eu estou esperando em Deus me dar um trabalho, abrir uma porta de trabalho. Você disse que está esperando em Deus, mas você não estuda, você não faz concurso, você não se aperfeiçoa, você não se prepara, né? Você quer simplesmente esperar, vivendo de qualquer jeito, de braços encruzados. E isso não tem nada a ver em esperar com Deus. Esperar em Deus é você descansar o seu coração diante de um propósito, mas tendo a convicção que ele não tardará, mas se manifestar no tempo certo. E é
fazendo a sua parte, não é plantar e ficar de braço cruzado, não. Porque tem semente que você vai colher ano que vem, tem semente que você vai colher esse ano. Tem coisas que vai acontecer esse mês, tem coisa que vai acontecer essa semana, mas tem coisa que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, 10 anos, 15 anos. Eu não sei qual foi o tipo de semente que você deixou na terra, né? Mas dependendo do tipo de semente que você plantou, tem esperas. O tipo de semente vai determinar o tipo de colheita, de semeadura. E Jesus continua dizendo que se ele levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse, não sabia como, porque a terra por si mesmo frutifica. E aqui Deus está falando do processo. Primeiro a Eva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegado a ceifa. Isso aqui é processo. Jesus está falando sobre a semente, mas ele está falando sobre o processo de crescimento de uma semente. Primeiro a Eva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Qual o tempo que você está vivendo? Você está vivendo aqui o tempo da Eva? Você está vivendo aqui o tempo da espiga ou você está aqui vivendo o tempo do grão cheio da espiga? Você precisa entender qual o tempo que você está vivendo. Esse texto aqui, Jesus está deixando um processo que há dentro da semente, seja o processo do grão, seja o processo da Eva, seja o processo da espiga, mas é um processo. Qual é o tempo que você está vivendo nesse exato momento? Às vezes você quer colher coisas fora do tempo. Às vezes você quer colher a espiga, mas você ainda está vivendo o tempo do grão. E isso é processo. E processo a gente não entende. Processo a gente aceita. Então vai passando essa etapa com Deus. Vai passando esse processo com Deus. Não queira mudar sua fidelidade por causa da circunstância. Não queira mudar sua fidelidade porque o tempo não está bom, não tá, as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo. Mantenha-se fiel ao Senhor, porque está crescendo, está gerando, está produzindo, está germinando. A Jesus fala que quando o resultado vem, aleluia, quando já o fruto se mostra, quando o fruto começa a aparecer, Jesus está querendo quando chega o processo da ceifa, é, o, o fruto se mostra. É, mas o crescimento já estava. Jesus já falava do crescimento já debaixo da terra. Quando a semente ainda estava brotando debaixo da terra. Porém, quando se mostra, é outro resultado, mas ela não deixou de crescer. Por quê? Porque tem gente que acha que só porque não ter visto semente, porque não ter visto crescer, porque não ter visto fruto, ela acha que parou de crescer, ela acha que parou de produzir. Mas não. É, Aí, às vezes, a gente acha que, às vezes, aquilo que a gente está fazendo é muito, mas não, quem faz é Deus. Quem dá vida dentro da terra é Deus. E a minha palavra para você nesta manhã é: aceite o processo da semente, da semeadura. A minha palavra para encerrar é: mantenha a fé, continue crendo, continue buscando ao Senhor. Ainda que você não esteja vendo os frutos do lado de fora, saiba que ainda está crescendo do lado de dentro. Fique firme no tempo que Deus está fazendo você viver. Seja o tempo de grão, de espiga, permaneça fiel todos os tempos, porque Deus vai dar vida. Você não está vendo, mas Deus está dando vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um ótimo domingo abençoado. Vamos estar se orando em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus eu apresento diante do Senhor essa pessoa, Pai, que todas as áreas da sua vida está fechada. Meu Deus, que a vida financeira está fechada. Meu Deus, que a vida material está fechada. Que a vida emocional está fechada. Que a saúde
está fechada, Senhor, que a saúde está prejudicada, que a vida espiritual está prejudicada, mas eu profetizo nesta manhã que a semente já foi lançada, que a semente já foi plantada, e mesmo que isso pareça que está travado, é porque as raízes estão crescendo por baixo, que as raízes está dando, fortificando, se fortalecendo para depois o fruto aparecer, Pai. E Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã com Deus. Queremos te pedir, Senhor, nos ensina a esperar com fé e com paciência. O tempo da colheita, o tempo da semeadura, Senhor, dá-nos paciência. Nos ensina a ter paciência e esperar no Senhor. Meu Deus, entrega a vida deste ouvinte, desta ouvinte, desse inscrito, dessa pessoa que ouve esta palavra. Em nome de Jesus, dá um dia na tua presença, Senhor. É o que eu oro e te agradeço por tudo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traz, Senhor, hoje refrigério, paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Abençoa essa vida. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas.